Bom dia, pessoal. Meu nome, como ela já falou aqui, meu nome é Eduardo Costa. Eu não sou cantor, eu sou geólogo. Eu formei na UFPR em 2015, estou concluindo o MBA em Gerenciamento de Áreas Contaminadas pela USP. Eu tenho aproximadamente 9 anos de experiência no gerenciamento de áreas contaminadas, trabalhando também com hidrogeoquímica ambiental, estudos de baseline, background e gerenciamento de projetos. Para dar um contexto geral do cenário de Minas Gerais com relação às áreas contaminadas, esse é um levantamento da FIAM, das áreas cadastradas no ano passado, em 2022. Dentro do cenário geral de todas as áreas, tanto em etapas iniciais de investigação quanto reabilitadas, nós temos aproximadamente 10% de áreas relacionadas à mineração. E dentro desses 10%, 76% dessas áreas são impactadas com contaminantes inorgânicos. Apenas 13%, orgânica outro, desculpa, quase 10% com contaminantes orgânicos. O procedimento geral nacional de áreas contaminadas, quando ele foi instituído pelo CONAMA 420, a resolução também da CETESB, ela é muito voltada para empreendimentos que possuem impactos com substâncias orgânicas. Quando a gente lida na mineração, o principal impacto é o inorgânico, que é o produto do bem explorado. Então, essa apresentação vai ser muito focada nos contaminantes inorgânicos por esse motivo. Aqui nós temos o procedimento geral de áreas contaminadas, que é o que pede a FEAM, que ele é basicamente o mesmo procedimento da resolução CONAMA 420. Então, o empreendimento minerário, ele pode, por conta própria, iniciar o procedimento de gerenciamento de áreas contaminadas, ou ele pode ser notificado pelo órgão. Então, tudo começa pela avaliação preliminar, que é basicamente uma auditoria ambiental. Então, você vai ao site, você faz o levantamento de tudo que você observa de inconformidade ambiental, você observa imagens satélite históricas, você conversa com funcionários, e a partir disso você desenvolve um modelo conceitual inicial que vai te dizer se existe ou não potencial de você ter uma contaminação nessa área. Havendo essa suspeita de contaminação, você vai para a segunda etapa, que é a investigação confirmatória, que é onde a gente vai obter os primeiros dados diretos sobre o meio físico. Então, você vai realizar sondagem, instalação de poços, você vai amostrar o solo, amostrar a água subterrânea, e se você obter resultados analíticos que se encontram acima dos valores de referência na legislação, que a gente chama de valores de investigação, então você tem uma área contaminada. Então, a partir disso, você tem que partir para a próxima fase, que é a investigação detalhada, que é onde você vai delimitar os seus impactos. Então, você delimita esses impactos em todos os meios, todas as matrizes ambientais, seja solo, água subterrânea, água superficial, sedimento, horizontal, verticalmente. Você tendo essa delimitação do seu impacto, tem 2 desdobramentos. Um é você fazer uma modelagem numérica de transporte, para você saber se esse impacto que você tem aqui hoje, onde ele vai chegar daqui a 30, 60 anos. E a segunda abordagem a ser seguida, que é obrigatória, é você fazer uma avaliação de risco. Essa avaliação de risco pode ser uma avaliação de risco à saúde humana ou uma avaliação de risco ecológico, dependendo dos receptores, os bens a proteger, que a gente chama, que vão ser impactados por essa área contaminada. O produto da avaliação de risco são o que a gente chama de CMAs, que são as concentrações máximas aceitáveis. Então, você tem seus receptores, que podem ser a comunidade, vizinhança, pode ser os trabalhadores dessa área, pode ser um rio, pode ser a fauna, a flora. E tem níveis de toxicidade para diversas substâncias, para diversos metais. Então, essas CMS são calculadas, e se você, na sua área, você tiver concentrações superiores a essas concentrações calculadas, ou se até na tua modelagem numérica preditiva futura você chegar a ter concentrações superiores, você tem que passar para a próxima etapa, que é um plano de remediação. Então, nesse plano de remediação, na verdade, não necessariamente remediação, mas ele pode ser também medidas institucionais, ele pode ser medidas de engenharia, que ou eliminem o risco, você elimina o contato dos seus receptores com essa fonte de contaminação, ou você, de fato, remedia a sua área e você elimina totalmente, ou até onde a tecnologia te permite chegar, para você remover esses contaminantes e você eliminar o risco à saúde e ao meio ambiente. Esse é o procedimento geral. E depois da remediação ou da engenharia, existe a fase de monitoramento ambiental, que o órgão ambiental vai estipular por quanto tempo você tem que continuar monitorando a sua área para garantir que a tua remediação foi efetiva ou que a tua medida de engenharia realmente teve um controle satisfatório da exposição desses contaminantes.
Então, os valores orientadores aplicados em Minas Gerais, como eu disse anteriormente, quando a gente fala de áreas contaminadas, a gente chama de valores de investigação. Então, a nível nacional, nós temos a CONAMA 420, que tem os valores orientadores para solo e água subterrânea. Aqui em Minas, nós temos a Copan 166, que ela alterou a Copan número 2, que foi a primeira legislação do Estado a respeito de áreas contaminadas. A diferença de uma para outra é que na 166 a gente teve o estudo de background do Estado, de background ambiental, que ela atualizou com os VRQs, que são os valores de referência de qualidade. Então, ali ele estabelece os valores orientadores, valores de investigação para solo e água subterrânea. Para água subterrânea e efluentes, nós temos a Copan número 8. E, a nível nacional, não tem uma normativa estadual no Brasil para sedimentos, então a gente utiliza de forma mais qualitativa a resolução CONAMA 454, que ela é para fim de dragagem de sedimento. Então, a gente usa ela com uma certa parcimônia, mas é a única legislação que a gente tem a nível nacional que trata desse tema. Um adendo é que os valores de investigação eles são estipulados com base em risco aos receptores. Então, se você tem uma concentração na sua área que está acima do valor de investigação, então você tem um risco potencial à saúde humana ou ao meio ambiente. Então, é por isso que a gente institui essa área como contaminada, porque abaixo desse valor você pode ter um certo impacto, mas acima disso você causa um risco imediato, então você tem que tomar ações sobre. Quando a gente está lidando com mineração, com contaminantes metálicos, principalmente na área de mineração mesmo, nós temos as principais fontes de contaminação primária, como estruturas de contenção e suas drenagens, aí entram barragens, entram pilhas, lagos, materiais utilizados para aterramento, pavimentação, muitas vezes é utilizado estéril ou utilizado escória de alto forno para pavimentar áreas. Muitas vezes esse material ele é reativo no meio que ele se encontra hoje, então ele vai lixiviar metais. Partículas sólidas de dispersão atmosférica de chaminés, por exemplo, que depositam nos solos superficiais também. Águas que infiltram em sandes e sumidouros, sejam águas do processo ou até mesmo de canaletas pluviais que drenam toda uma área e ela tem partículas sólidas também que podem contaminar o meio ambiente. Vazamentos e perdas de processo, que aqui entra dentro de... Tem um pointer? Tem um pointer. Que entra dentro do balanço hídrico operacional. Então, onde você tem perdas de processo, geralmente são áreas que você tem também contaminação. Estações de tratamento de efluente, caixa-sal, tratamentos convencionais e não convencionais também são pontos de contaminação. Depois que você teve essa primeira fonte de contaminação, esses metais, quando eles entram em subsuperfície, por mais que você não tenha hoje em dia essa fonte primária ativa, você não esteja mais lançando contaminantes no meio ambiente, os metais eles podem estar absorvidos nos solos, nos sedimentos, e eles também podem ter precipitado ali. Então, você tem uma fonte secundária. Por mais que você tenha extinguido a tua fonte primária, você ainda tem uma fonte residual no solo que vai liberar esses contaminantes ao longo do tempo. Dentro de áreas contaminadas, talvez a parte mais importante do trabalho seja o desenvolvimento do modelo conceitual. Porque é aqui que você vai sumarizar todo o conhecimento que você tem da sua área. Então, você tem todos os seus dados diretos e indiretos do meio físico, geologia, pedologia, sedimentos, da hidrogeologia, hidrologia. Aqui a gente tem 2 exemplos de modelo conceitual desenvolvidos pelo grupo Nicole Latin America, de São Paulo, que ele mostra 2 modelos conceituais. Como está escrito aqui em cima, o modelo conceitual é dinâmico e ele tem que ser reelaborado conforme você aumenta o seu conhecimento da área. Então, aqui no primeiro, a gente tem um modelo conceitual elaborado por uma avaliação preliminar. Você ainda não tem necessariamente dados diretos do meio físico, mas você viu in situ ou você viu através de fontes históricas que você teve vazamento de um tanque de óleo, por exemplo. Então, você sabe que ele infiltrou no teu solo e que ele provavelmente vai chegar até a água subterrânea. Conforme você tem um avanço dessa investigação com a confirmatória, com a detalhada, você tem um nível de detalhe muito maior. Então, você tem postos em diferentes horizontes hidroestratigráficos, você tem uma caracterização melhor do seu solo, você tem avaliações geoquímicas, hidrogeoquímicas, análise de solo, de água. Então, você tem um modelo muito mais robusto que te permite entender o cenário que você está hoje e quais as ações que você tem que tomar daqui para frente. Mas, como vocês podem ver aqui, até esse exemplo que eles mostram é voltado para orgânicos. Para inorgânicos, nós temos pouco material disponível, na verdade, de como agir nas áreas contaminadas voltado a esse tema. E uma coisa que é muito importante é o entendimento da geoquímica e da hidrogeoquímica, porque você tem que entender
como as condições físico-químicas do seu meio elas vão interagir, elas vão fazer esses seus metais terem uma mobilidade química maior ou menor, ou até transformar, por exemplo, um cromo 3 num cromo hexa, que você vai ter uma toxicidade muito maior. Então, a geoquímica é muito importante nesse cenário. Então, a gente costuma falar de modelo conceitual ambiental geoquímico, que a diferença dele é realmente você explicitar nesse seu modelo quais são os processos físico-químicos que estão ocorrendo aqui no meio, que liberam essas suas substâncias para o meio ambiente, que eles controlam a sua mobilidade. Então, você tem que entender a físico-química, os processos termodinâmicos, os processos cinéticos que ocorrem. Aqui a gente tem exemplo, por exemplo, de uma pilha, você tem rejeito saturado, você tem infiltração de água meteórica, que ela vai solubilizar, lixiviar os materiais do seu rejeito, que ela vai alcançar o lençol freático. Você tem inicialmente um ambiente oxidante, mas conforme a profundidade você tem uma menor aporte de oxigênio, ele fica mais redutor, e isso aumenta a mobilidade de certos metais. A mesma coisa nessa outra imagem aqui, que eu vou falar um pouco mais dela no meu último slide, no estudo de caso, então não vou falar muito dela agora. Dentro dos modelos conceituais geoquímicos, nós temos os cenários atuais, que é o que eu falei anteriormente, que é o que a gente está vendo de fato na área, através de dados diretos, e também tem cenários preditivos, futuros, que é onde a gente entra, por exemplo, com as modelagens numéricas, seja modelagens numéricas geoquímicas ou modelagem de transporte reativo, por exemplo. Dentro do modelo conceitual também, você entra com o teu histórico analítico. Por exemplo, você tem áreas que estão há 20 anos sendo monitoradas. Então, esse teu conjunto de dados, eles vão te dar muita informação. Por exemplo, através de uma análise estatística de tendência, você tem um aumento ou uma diminuição das suas concentrações. E como que isso vai estar daqui a 20 anos, 30 anos? Então, é importante você entender esse cenário como um todo, você ter esse histórico de dados, entender a geoquímica, para você poder entender qual vai ser o seu cenário daqui a um certo tempo e se há, de fato, uma necessidade de você remediar essa área ou não. Quando a gente fala de contaminantes inorgânicos, muito se fala de background. Eu vou só explicitar aqui algumas diferenças de conceito do que a gente chama de background, do que a gente chama de baseline. O background geológico e background ambiental. Quando a gente fala de background, estrito senso, a gente fala do geológico e do ambiental. O geológico é aquele que muitas vezes o pessoal da exploração mineral pratica, que você vai identificar anomalias, né? E ele é feito com composição química total, a técnica analítica. Então, você tem a destruição total do teu sólido e você consegue a composição total. O ambiental, a gente usa extrações multiácidas, como, por exemplo, os métodos EPA 3050B e 3051A, que você não dissolve fases silicáticas e fases minerais mais estáveis. Então, você tem só o que há possibilidade, de fato, de ir para o meio ambiente. Ainda dentro desse conceito, a gente tem o background ambiental e baseline. Quando a gente fala de background, de fato, background do termo, você não tem interferência antrópica nenhuma. É uma área inexplorada ou que não tem uma ocupação urbana extensa. E quando a gente fala de baseline, a gente assume uma certa interferência antrópica, desde que ela não seja do seu empreendimento. E o baseline ainda pode ser realizado de forma regional e de forma local. De forma regional, via de regra, ele é realizado pelos órgãos ambientais, até a CONAMA 420, se eu não me engano, o artigo 24 ou 25 fala sobre background ambiental, mas ele fala para solos, e ele estipula uma metodologia estatística conservadora, bastante conservadora, para você estabelecer os valores diferentes de qualidade, seus valores de background definidos ali. O baseline local é o baseline realizado pelo empreendedor para a sua área específica, uma área delimitada para resolver o problema que você está delimitando ali na sua área. E quando, de fato, vale a pena você fazer um estudo de baseline local? Idealmente, esse estudo deveria ser realizado antes da implantação do empreendimento, porque você, de fato, não tem nenhuma interferência sua na área. Então, você vai saber as concentrações que você tem ali, que você não tem necessariamente outliers, não tem suspeita de contaminação da sua parte. Então, esse é o cenário inicial que você tem. Ele é idealmente aplicado dentro da mineração em áreas que você, de fato, tem um corpo mineralizado próximo da área investigada.
Muitas vezes o pessoal pede para a gente para fazer um estudo de baseline, onde você tem a planta de beneficiamento, mas ela está relativamente longe, quilômetros, até em outro estado do lugar onde você tem a sua mineração. Então, por vezes, não faz muito sentido você fazer esse estudo de background se o teu contexto geológico não é condizente com o que está sendo encontrado ali. A geologia local tem que ser compatível. Então, se você tem, por exemplo, contaminação por níquel na sua área, mas a área que você está estudando, você tem um granito alcalino, você não tem essa afinidade geoquímica para você encontrar o níquel nessa área. Então, você tem que saber exatamente o que você precisa e se vale a pena, de fato, fazer. Quando você identifica que é necessário realizar o estudo de baseline de fato, muitas vezes a gente chega no impasse que, dentro do empreendimento em si, você não tem uma área que não seja ocupada, então você não consegue fazer dentro do seu empreendimento. Então, você tem que procurar áreas a montante que tenham contexto geológico, pedológico, hidrogeológico semelhante, inclusive geomorfológico semelhante, que você consiga fazer uma analogia da sua área. Então, dentro da sua área, que hoje ela é chamada de contaminada por você ter substâncias químicas acima dos valores de investigação, então você tem que ter uma área de montante que ela tenha um contexto similar. Como eu falei anteriormente, a única normativa a nível nacional que a gente tem que fala alguma coisa sobre áreas que fala sobre background ou baseline é a CONAMA 420, mas ela estabelece os critérios para você realizar isso apenas para solo, só que visando os órgãos ambientais, não o empreendedor. Então, até as técnicas analíticas, a exclusão de outliers que eles sugerem é voltada para áreas muito grandes. Então, uma normativa recente, que tem sido bastante utilizada, é a metodologia do ITRC, para baseline, de 2021, que ela estabelece uma série de critérios para você avaliar na sua área se existe a necessidade ou não de você fazer um background. Se você não estabelecer, de acordo com o que eles estabelecem, se você não conseguir definir o seu cenário... Desculpa, me perdi um pouquinho. Você tem que ter um plano muito bem definido, e se você não conseguir cumprir certas etapas, o seu estudo tem uma fragilidade maior. Então, inicialmente, o que eles passam para a gente? Existem dados na bibliografia que você pode utilizar? Existe dado na bibliografia, mas esse dado da bibliografia, as concentrações que eles apresentam, o método analítico, é o mesmo tipo de método analítico que você tem que usar para um estudo ambiental, ou ele é um estudo que foi realizado para fins de prospecção, por exemplo, ou para litogeoquímica? Se esses dados puderem ser utilizados, então beleza, você utiliza. Se não, você tem que passar por uma etapa de investigação, coleta de dados seus. Então, você tem que delimitar áreas que são condizentes, áreas similares dentro e fora da sua unidade, definir as unidades de decisão, unidades estratigráficas, definir qual vai ser o método de amostragem, qual vai ser o método analítico, profundidades de coleta e pontos de interesse. Então, você tem que realizar uma malha de amostragem que você consiga ter uma representatividade estatística depois. Que você vai ter que fazer uma análise estatística básica inicialmente, saber se o dado é paramétrico ou não paramétrico, e então você tem que ter minimamente 7, 8 amostras por unidade geológica, e... lá vai, eu não vou lembrar tudo de cabeça agora. Mas você tem que delimitar tudo isso para depois, quando você tiver seus dados, inclusive o tempo de amostragem que você vai fazer, se você vai mostrar por 1 ano sua água subterrânea, por 2 anos, qual periodicidade, você não chegar no final e você falar, cara, não tenho dados suficientes. É isso aqui. O baseline, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. O interessante do baseline é que, se você tiver o VRQ, que é o produto do baseline, com concentrações superiores ao que você tem dentro da sua planta, você puder comprovar que ele é uma concentração natural, então você não tem uma contaminação. Isso aqui é geogênico, não é antrópico. Então você elimina a sua contaminação. Ou pelo menos parte dela. Pode ter áreas que não estão impactadas, áreas que estão impactadas. Esse mesmo guia do ITRC, ele também discute sobre a utilização desses valores de referência de qualidade para fins de análise de risco, seja saúde humana ou seja risco ecológico. Então, o que ele diz? Se você tem concentrações na sua unidade que são inferiores a CMAs calculadas na análise de risco, não tem necessidade de você fazer o estudo de background. Mas se as concentrações do VRQ são... Desculpa. Se as suas concentrações são superiores, então beleza, você pode fazer o seu estudo de background e você consegue traçar uma linha.
Então, você pode, por exemplo, remediar o que de fato é contaminação até o nível considerado natural, só que entra um ponto importante. Por mais que aquela concentração seja natural, ela ainda está acima dos valores de investigação, ou seja, então ela ainda oferece risco. Então, você tem que gerenciar esse risco, seu empreendimento já está implantado ali. Então, a partir disso, você fala, remediei até esse ponto, a partir daqui eu vou, por exemplo, instituir medidas de engenharia, eu vou cimentar uma área, vou fazer que essas pessoas não tenham mais contato com esse risco, porque chegou numa uma condição natural, apesar de oferecer risco, então eu elimino o contato com o risco. Na avaliação de risco, a nível nacional, a CETESB é quem tem o procedimento e as planilhas de cálculo que são utilizadas por todo mundo. Elas são planilhas que utilizam parâmetros de exposição fixos, grande maioria deles fixos, e são bastante restritivos. O que não é errado, porque, afinal de contas, a gente está falando de risco à saúde, então ela tem que ser, de fato, restritiva. Mas alguns pontos não correspondem à realidade do seu empreendimento. Então, por exemplo, um exemplo clássico da planilha da CETESB é que contato dermal com solo, a superfície corpórea que ela utiliza é de aproximadamente 90%. Então, você considera a pessoa que está trabalhando numa obra civil, que vai ter contato com esse solo impactado, ela não está com 90% do corpo dentro da lama. Então, você não consegue fazer essa alteração dentro da planilha. Então, dentro do nosso contexto, acaba sendo interessante, por vezes, você utilizar outros tipos de métodos de cálculo de concentrações máximas aceitáveis, como planilhas da EPA, a RISC-V e Rebecca, que são planilhas que permitem que você altere esses parâmetros de exposição. Inclusive, dentro da mineração, é uma coisa que acontece bastante, quanto do metal que você tem ali, desse impacto, ele é biodisponível ou não. Você ingere uma água contaminada, você ingere um solo, porque a via de exposição de ingestão de solo considera poeira na sua mão que você coloca na boca. Quanto disso, de fato, vai ser assimilado pelo seu organismo? A planilha do CETESB considera 60%. Das análises que a gente fez de bioacessibilidade para arsênio, por exemplo, eu acho que a maior que eu já encontrei foi 34%. Então, você utilizando a planilha de CETESB, que ela é fixa, você está assumindo que o seu risco é muito maior do que ele é de fato. Então, por vezes, essa customização ela é interessante para você, de fato, ter um cenário realista da sua área. Técnicas de investigação. Quando a gente fala dentro da mineração, pensando em contaminantes metálicos, a gente tem uma gama menor de técnicas investigativas do que para contaminantes orgânicos. Para contaminantes orgânicos, a gente tem as técnicas que a gente chama de alta resolução, que ela permite um mapeamento muito maior a nível milimétrico do seu perfil de solo, você consegue delimitar isso muito mais. Para metais, acaba sendo, a grande maioria das técnicas são as técnicas tradicionais, você não tem esse screening tão detalhado na maioria das vezes. Então, por isso que a geoquímica acaba sendo extremamente importante dentro das áreas contaminadas, porque você não tem esse subsídio que você tem dentro dos contaminantes orgânicos. Então, a gente tem as técnicas tradicionais, não tradicionais de investigação, sondagens do tipo direct push, que você crava um amostrador de polietileno no solo, então você permite você recuperar o solo com o empilhamento original, apesar de ter uma certa deformação do material. Sondagens do tipo Hollows-Temauger, que a gente utiliza para a instalação dos postos de monitoramento, de fato. Uma técnica que é interessante, que vale a pena ser utilizada, é a técnica do screen point ou do grab groundwater sampling, que é você crava uma ponteira metálica dentro de uma haste, ela tem um filtro telescópico ali dentro, então você consegue amostrar sua água subterrânea em pontos específicos e discretos. Técnicas analíticas laboratoriais são extremamente importantes para a caracterização da área geoquímica, você, de fato, entender o seu contaminante, então você entender... na verdade, o mais importante aqui é você entender o porquê você está fazendo essa sua análise química. Qual é o objetivo que você quer com isso? Então, você quer uma contaminação ambiental, você não vai fazer uma composição química total, você vai fazer uma extração multiácida. Você está num nível avançado de investigação, você quer saber se o seu arsênio está ligado ao ferro ou se ele está ligado ao sulfato, sulfeto. Talvez uma extração sequencial seja mais interessante para você.
Banco de dados é extremamente importante dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, principalmente você pensando em série histórica, a gente levanta uma quantidade muito grande de dados, então ele é muito importante para você conseguir, de fato, ter essa espacialização dos seus dados, você ter uma série histórica robusta que você possa utilizar para as próximas etapas. Aqui é a modelagem numérica hidrogeoquímica. Ela permite você comprovar o que você tem na sua área, do seu modelo teórico, e ela também permite que você faça simulações de cenários futuros. Por último, então, um estudo de caso recente nosso, numa área de mineração, tem um impacto importante de arsênio nos solos rasos e na água subterrânea. O que nós podemos observar nesse caso é que as condições físico-químicas é o que estão, de fato, controlando a liberação desse arsênio que está no solo mais raso para a água subterrânea. Esses 2 pontos, esses 4 pontos, PM9, PM4 e PM8 e o PM5, que não está aparecendo, que ele está em outro plano, são onde nós temos maiores concentrações de arsênio. E nesses mesmos pontos, o 4, 5, o 8 e o 9, são onde nós temos condições redutoras. Então, nós temos pontualmente condições redutoras dentro do aquífero que é oxidante, que é raso, e isso está acontecendo por degradação de matéria orgânica que é presente nesses pontos. Aqui nós temos, foi feita análise mineralógica com MLA, aqui nós temos uma partícula de hidróxido de ferro com arsênio, superficial, então ele não está de fato dentro da estrutura, é uma adsorção superficial, complexação superficial, e aqui uma partícula que foi essa partícula chamada de, não está aqui, mas é um complexo de arsênio. Você tem ferro, tem sílica, tem alumínio, não é necessariamente um mineral, é um aglomerado de minerais que também absorveu arsênio. Então esse arsênio no solo raso, a gente não tem um mineral de arsênio, não tem uma escorodita, por exemplo, que é um mineral superficial. A gente tem ele apenas absorvido, a infiltração da água da chuva traz esse arsênio para baixo, ele precipita nesses níveis mais profundos, mas ele não é móvel porque ele fica absorvido no hidróxido de ferro. Quando você tem condições redutoras, o hidróxido de ferro ele passa da fase oxidada para o meio aquoso, então onde a gente tem concentrações altas de ferro, a gente também tem altas concentrações de arsênio. E é isso.